vamos ter que conversar sobre os atropelos novamente do STF nessa sanha vingativa que eles têm em cima do presidente Bolsonaro. A última foi agora, quinta-feira, todos vocês devem ter visto. O ministro Barroso mais uma vez atropela todo o senso democrático e republicano e entra dentro do poder legislativo. Nós todos já sabemos como que funciona a mídia amplamente esquerdista, que a gente costuma chamar até de extrema imprensa, e o STF, que a maioria dos seus ministros foram, é claro, nomeados pelos governos esquerdistas e agora não aceitam o governo do presidente Jair Bolsonaro. É um absurdo o que aconteceu em alguns pontos, mas eu gostaria de falar primeiro sobre a interferência do poder judiciário em cima do poder legislativo. Imagine que o próprio presidente já falou, e a gente vai comentar daqui a pouco na frente do vídeo, que esse pedido é exclusivamente para investigar o presidente Bolsonaro. Nada fala dos governadores, que alguns até já foram pegos desviando dinheiro que era aplicado na Covid, que desviaram e não compraram respiradores, ou até mesmo a quantidade de vacinas aplicadas. O governo já enviou mais de quase 50 milhões de doses e só metade foi aplicada. A omissão está aí que deveria ter sido feita um pedido de CPI de investigação, mas não. A gente sabe que o que o ministro Barroso deseja, por quem ele foi indicado, é apenas criar uma celeuma política, acirrar os ânimos, criar um atrito, já que o objetivo é 2022. É até engraçado a gente pensar que o STF, o ministro Barroso agora, está falando de omissão, quando todo mundo sabe, e a esquerda gosta até de falar que é mentira, que não é bem assim, mas é verdade sim. O STF decidiu que os governos estaduais e municipais, ou seja, governadores e prefeitos, teriam ampla capacidade de combater a Covid, também instituir lockdowns, fazer o que fosse preciso. Então, como agora podem querer falar de omissão do Bolsonaro, se há o combate a essa pandemia pelos próprios ministros do STF, foi colocada nas mãos dos governadores e prefeitos. A gente sabe que fica cada vez mais claro, o intuito é amplamente político. Um segundo ponto que a gente tem que entrar e analisar sempre que a gente for falar do STF, principalmente nos dias de hoje, é a questão das liminares. Quem está governando o Brasil? Nós temos 11 ministros que nunca foram eleitos, nunca tiveram nome na urna, nunca passaram pelo que a gente chama de escrutínio popular, pela eleição, que agora, com o poder de uma caneta, faz uma decisão que sobrepõe e subjuga tanto o Congresso Nacional quanto o presidente da República. A coisa mais comum que nós vemos é o ministro de noite dar uma liminar, ele sozinho, e coloca na pressão nos outros poderes. É uma verdadeira ditadura do judiciário. Essa própria questão da CPI, não poderia o ministro Barroso ter passado para o plenário para que os 11 ministros decidissem de forma colegiada, porque o STF é um órgão colegiado. Inclusive o atual ministro Fux falou que ia parar com essa farra de liminares, mas pelo que a gente está vendo, continua. Nós temos hoje 11 reis em Brasília no STF, que acham que podem mandar mais que prefeitos, governadores, deputados, senadores, inclusive mais que o presidente, chegando no absurdo de querer obrigar o Senado a abrir uma CPI contra o Bolsonaro. Mas eu, até mesmo como advogado, quero entrar um pouquinho na tecnicidade dessa decisão. Hoje, o ministro Barroso diz que para abrir uma CPI, de acordo com o regulamento, a gente precisa especificar qual é o fato que quer investigar, qual é o prazo que vai durar essa investigação e as assinaturas necessárias. Seria só isso. Mas agora parece que a gente tem um novo regramento, que é pedir auxílio, ajuda ao ministro do STF, que aí ele manda impor. E por que eu falo isso? Porque essas características, essas três que a gente cita, fato, prazo e assinaturas, temos inúmeras CPIs no Congresso Nacional, mas sempre foi uma decisão do presidente da casa tocar ela para frente ou não. Um exemplo é a CPI da Lava Toga, que por mais de uma vez reúne as assinaturas e não vai para frente. Por que o ministro então não pediu para que a CPI da Lava Toga também entrasse? Por que a decisão dele não foi mais ampla e mais justa? Que se colocassem as CPIs de acordo com a data do protocolo e que tivesse esses três requisitos. Porque agora fica muito estranho. Ele fala que basta ter isso, que a CPI tem que entrar.
mas CPIs mais antigas, pedidos mais antigos, que também têm esses requisitos, não entraram e não vão entrar. É algo assim, estapafúrdio que o ministro do STF, no meio de uma pandemia, se interesse tanto em atacar um presidente da República. E nada contribui com a união de esforços da nação num momento tão difícil como esse. Eu espero que vocês que estão aí me assistindo tenham esse sentimento e percebam que o interesse agora é a eleição de 2022 e não combater a pandemia. E eu vou pedir para vocês, caso não tenham visto, olhem aí as imagens do Bolsonaro, que voltou a ser aquele Bolsonaro que a gente conhece, o Bolsonaro raiz das eleições, indo para frente, jogando de peito aberto, colocando o povo brasileiro do teu lado. Olha a resposta que ele deu ao ministro Barroso. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. Pois bem, vocês viram, em claro e bom tom, ele falou a verdade, que o ministro Barroso hoje não tem moral para atacar as reais necessidades do país e nem para pedir a abertura dos processos de impeachment, que cabe em uma questão similar a essa que nós estamos conversando. Se tem um pedido e está tudo certo, por que não abre? O Bolsonaro tem que continuar assim, sendo verdadeiro e mostrando para a população que está do lado da verdade, não tendo medo de enfrentar o STF. Porque a gente sabe, desde o primeiro dia de mandato, tanto o STF, indicado na sua maioria pelos governos do PT, quanto a mídia, não aceitou o atual governo e pretende não aceitar a reeleição em 2022, caso venha a acontecer. Estão lançando mão de todas as estratégias e fazendo tudo possível para atacar o presidente. Mas uma coisa nós precisamos saber: o STF não é bonzinho no modo como ele está agindo. Ele está interferindo na política, ficando cada vez mais longe do direito e cada vez mais perto da política. Isso é ruim para o nosso Supremo Tribunal Federal, que já não tem mais moral nenhuma com nenhum brasileiro, mas também é ruim para a nossa democracia. Era necessário que nós tivéssemos um poder judiciário com que a gente pudesse confiar. E atualmente, hoje, infelizmente, a gente confia até o STJ. Quando chega no STF, a gente vê cada vez mais essas decisões querendo simplesmente atacar por política em vez de julgar pelo direito. Então é isso, esse é o nosso comentário de hoje. E eu vou pedir para você que está acompanhando o canal, que está começando, se puder se inscrever, compartilhar com seus amigos, vai nos ajudar muito. E vamos seguir nessa luta diária de combate aos desmandos do STF.